Isso aqui chama-se placa BMS, tá vendo? Vem uma chapazinha de fenolite ali, que é só, aqui é só quebrada aqui e remover. Cada um aqui é para uma bateria. Então aqui eu tenho para uma, duas, três, quatro baterias e tenho mais outra aqui que dão para 5 baterias, tá vendo? Ou seja, dá para mim fazer essa adaptação com esses daqui em 9 baterias. Tem essa daqui é BMS 1S, é uma célula. Tem algumas que são 2S, 3S, ou seja, para 2, 3 células. Até para mais. Assim que ela vai chegar a cortar isso aí. Eu vou aumentando gradativamente para nós ver. 4.4 volts chegou para 4.31. 4.35. Ela não manteve a amperagem que nem estava de antes. 4.30, 4.31. 4.4 volts está na entrada. Abaixo de 1.000 amperes de carga. Ela não cortou a alimentação ainda. Está entendendo que está de boa. Ela corta se essa amperagem subir acima do padrão. Ó. Tá com 4.30. Ó, tá vendo? Ela já cortou a carga. Tá vendo? Voltou para 3.96. Aqui a corrente que estaria enviando. Vou mostrar aqui um detalhezinho para vocês aqui. Essa placazinha Bluetooth. É uma placa, na verdade, chama placa Bluetooth na questão que é uma placazinha e tem um sistema Bluetooth. Mas é de uma caixinha. Tá aqui a caixinha, ó. O problema que ocorreu aqui é muito corriqueiro nessas caixinhas. O conector de carga quebrou. Tá só a haste metálica, a base de dentro foi removida, eu removi ela. Provocou curto nessa entrada de alimentação aqui e queimou o regulador de carga. O regulador de carga ficava no pé desse bicho aqui, que é o do microfone, ó, bem ali dentro. Dá para vocês verem aí, ó. Esse fio que eu coloquei aqui, eu fui lá e soldei esse fio. Esse fio está soldado, infelizmente não vai dar para mostrar a vocês como é que foi feita a adaptação lá para soldar ele lá. Por quê? Um detalhezinho que eu fiz aqui, que foi quando você conectar a carga nela aqui, a luz indicadora de carga acender. Porém, quando estiver funcionando através da bateria, ou seja, não deve acender essa lâmpada. Ela esse um LEDzinho que fica aqui. Ele só acende quando tiver em carga, ou seja, quando tem algum conector plugado. É um detalhe que eu fiz. Segundo detalhe, eu removi o conector, não coloquei mais. Essa daqui em questão até que ficou, as trilhas ficaram, daria para trocar o conector. Eu optei por não trocar, coloquei um outro conector. Tá vendo? Coloquei um outro conector, adaptei um cabo USB para fazer o plugzinho dele aqui. Coloquei um conectorzinho desse. Ele é rosqueado na carcaça ali, fiz o furo, rosqueei ele. Esse plugzinho aqui chama plug banana. Eu adaptei ele para um cabo USB. Então ficou um cabinho específico para essa caixinha. É bem duradouro a questão do plug, que não vai quebrar tão cedo aqui, esse plug. Simplesmente aí vai durar bastante. O cabozinho pode um dia quebrar, é só substituir ele. Nesse caso, torar no pé dele aqui, corta e solda de novo, beleza. Então fica com uma durabilidade boa em questão de que se apenas trocasse novamente esse conector. Por quê? Essas caixinhas, quando está em uso, alguém chega, conecta aqui o plug, o conector, fica suspenso aqui, de repente alguém puxa o cabo, bate, alguma coisa, faz esse movimento aqui no conector, a soldazinha aqui é minúscula, então é bem frágil. Essa adaptação aqui ficou para durar uma eternidade. Eu vou mostrar a vocês aqui em questão, nessa situação aqui, como queimou o regulador de carga, eu não tenho um aqui em específico, para substituir exatamente o original dela, então eu vou fazer uma adaptação, vamos dizer, uma adaptação profissional, com segurança para a carga dessa bateria. É uma bateria de lítio, está internamente a bateria, eu não tive contato com ela, teria que abrir mais essa caixa, para ir onde está a bateria está por dentro, está aqui só os conectores, os plug, a bateria está internamente, então não precisei ter contato também com ela, na verdade. Então, uma adaptação com segurança para a carga dessa bateria, tanto carga quanto descarga. O que seria esse tipo de equipamento que faria essa função? É controlar a carga e a descarga dessa bateria. Ou seja, um curto-circuito nessa bateria. Ou seja, cortaria o circuito de alimentação da bateria para que não danifique a própria bateria. Eu vou mostrar para vocês aqui
um diagramazinho do circuito que nós vamos apresentar. Meu celular estava desligado, eu liguei ele aqui, então ele vai dar uma atualizada logo no sistema, ele demora um pouco. Vou apresentar aqui para vocês os componentezinhos. Isso aqui eu comprei na Shopee faz bastante tempo já. Comprei um lotezinho, eu não lembro nem quantos era, vez ou outra eu estou usando algum. Isso aqui chama-se placa BMS, tá vendo? Vem uma chapazinha de fenolite ali, que é só, aqui é só quebrada aqui e remover. Cada um aqui é para uma bateria. Então aqui eu tenho para uma, duas, três, quatro baterias e tenho mais outra aqui que dão para 5 baterias, tá vendo? Ou seja, dá para me fazer essa adaptação com esses daqui em 9 baterias. Tem essa daqui é DMS1S, é uma célula. Tem algumas que são 2S, 3S, ou seja, para 2, 3 células. Até para mais. Então, para quem faz pack de baterias, compra essas plaquinhas aqui para... Isso aqui é segurança para a bateria, na verdade. Carga e descarga. Vou mostrar para vocês aqui também, na bancada aqui, eu já fiz uma prévia de um circuito, conexão dessa plaquinha aqui. Vou explicar para vocês as conexões. E vamos ver aqui na bancada aqui, eu alimentando ela. E nós vendo aqui o funcionamento do circuito, para ver como é que ela se comporta. Eu não sei especificamente para dizer a vocês qual a tensão que essa plaquinha suporta na entrada. Ou seja, qual seria a tensão que eu poderia estar injetando diretamente na entrada dela. Mas eu sei que ela entra a partir de um carregador USB. Então, certamente 5 volts estaria dentro do padrão de entrada de alimentação dessa plaquinha. Então, eu poderia injetar 5 volts direto. Mas isso eu não sei com certeza. Então, eu prefiro não injetar 5 volts. Eu prefiro usar um diodo antes, que eu já fiz aqui na plaquinha. Olha. Que nem eu mencionei, se cabia uma derivação antes do diodo, meu circuito de alimentação está aqui. Negativo e o positivo. Antes do diodo, tem um diodozinho aqui, que está encapsulado aqui, mas é um diodo. Aqui é só uma emendazinha que eu fiz no fio, no terminal do diodo, e isolei com um termorretrátil. Aqui eu coloquei um fiozinho para sair já para mim conectar para a plaquinha. Antes da entrada do diodo, eu peguei a alimentação de entrada, saco direto onde era, lá no regulador de carga. Fiz um jumpzinho lá no sistema, onde era a trilha do regulador de carga. Fiz um jump para trazer essa alimentação para o indicador de carga. Ou seja, antes do meu diodo, eu tenho um indicador de carga mandando direto uma tensão para alimentar o LED. Beleza. Depois do diodo, aqui já vai sair direto para a minha placa BMS. Aqui vai ser conectado um carregador USB com 5 volts. Então vamos ver aqui essa questão desses 5 volts. Estou com minha fonte de bancada já está alimentada ali, a saída. Então aqui eu tenho um terminal negativo. E tem um positivo que é o mesmo pino do plug internamente. Negativo e positivo. Nessa configuração, meu indicador de carga já deve estar aceso. Vou ver aqui. Liga. 4.40 volts. Vou mandar 5 volts para me ver diretamente aqui na entrada dele. Não acendeu? Ele é 5 volts que é do USB. Vou ver aqui qual foi o motivo que o indicadorzinho de carga não está aceso. Na verdade ele não está aceso, o indicador de carga, porque meu negativo não está ainda indo para a placa. Ou seja, eu teria que aterrar ele na placa. Eu vou dar um jeito de pegar algum ponto em específico aqui da placa, conectar esse aqui. Conectar esse terminal negativo para lá. Ou seja, já alimentando direto na placa, porque meu indicador de carga não recebeu o negativo. Eu tinha uma tensão positiva, já está indo direto, como eu mencionei, aquele jump que eu fiz lá, porém não tem o negativo na placa. Então agora sim eu tenho um negativo já direto na placa e vou plugar meu indicador de carga está aceso, tá vendo? Independente de estar indo carga para a bateria ou não, ele está aceso. Mas de qualquer modo não está indicando que a bateria está carregando, mas que está indicando que a entrada de alimentação está sendo alimentada. De repente é um problema no cabo, por algum motivo, não está chegando a alimentação no conector aqui no plug, simplesmente ele não vai acender porque não tem alimentação de entrada. De qualquer modo, me indica que está plugado uma tensão nos conectores do regulador. Beleza. Isso aqui seria para nós ter uma indicação da bateria que está sendo alimentada. Independente que vamos dizer, de repente é problema na placa, no circuito a seguir, pode não estar chegando tensão na bateria, mas que de qualquer modo você sabe que tem alimentação
no seu conector que está sendo alimentado, no seu plug, por algum motivo não está carregando bateria, então esse seria o caso de um diagnóstico, né? Vamos à placa BMS. Deixa eu ver se eu já encontro aqui o arquivo que eu mencionei a vocês. Eu fiz um print de um arquivozinho que eu peguei informação sobre ele. Com as informações de carga da bateria, tensão de entrada, tensão de saída. Vou compartilhar aqui para o meu WhatsApp, porque lá eu recorto ele, deixo ele num tamanhozinho padrão para nós ver bem detalhadozinho informações dele. Pessoal, aproveita aí, quem não é inscrito no canal, tá aí já vendo o conteúdo aí, se inscreve, não deixa de deixar aquele like, só reforça o conteúdo do canal. YouTube só entende que o pessoal gosta do conteúdo quando vê curtida, compartilhamento, coisa desse tipo de conteúdo. De repente você está gostando, tem interesse em ver mais conteúdo do canal, já se inscreve. Também não deixa de apoiar o canal com aquele like, só fortalece. Pronto, pessoal. Aqui nós temos as informações dessa placa BMS, plaquinha que eu apresentei a vocês aqui. Ela é um circuitozinho com um circuito integrado, alguns circuitozinhos de resistor, capacitor. É uma placa assim com circuito de regulagem de carga para essa bateria. Mas aqui o que é que nós temos aqui de especificações dela aqui, ó. Descrição, especificações. Tensão de detecção de sobrecarga 4.25 volts. Ou seja, no momento que estiver chegando tensão até a bateria e o circuito entender que tem 4.25 volts, ele corta a alimentação dessa bateria. Ou seja, não é mais carregada. Simplesmente ele deixa de alimentar essa bateria. Tensão de liberação de sobrecarga. Ou seja, chegou em 4.5 volts, ela corta a alimentação da bateria, não carrega mais. A tensão da bateria veio caindo, chegou a 4.23 volts, está plugado o conector de carga, chegou a 4.23, mais ou menos 0,5 volts, ou seja, mais ou menos 0,05, então é uma precisão gigantesca, né? Você vê, 0,05. Se fosse 0,5, seria meio volts, já seria demasiado o valor. Então é 0,05, ou seja, um centésimo de volts. 5 centésimos, na verdade. Quando cair para 4,23, mais ou menos, ela restabelece a alimentação novamente, ou seja, tensão de liberação de sobrecarga, ou seja, ela entende que a carga da bateria realmente já caiu um pouco, então libera novamente a carga. Show de bola. Tensão de detecção de sobrecarga. Aqui ela vai detectar que tem sobrecarga na bateria, que seria o que eu falei para vocês. Um curto-circuito no sistema da placa e está sugando totalmente a alimentação da bateria e a tensão da bateria caiu para 2,54 volts. Aqui. 2,54 volts. Mais ou menos 0,1 volts. Ou seja, mais ou menos 2,55, 2,53. Ela detecta que tem essa tensão de sobrecarga na bateria, também não faz com que a bateria mande mais alimentação. Ela também corta a alimentação que a bateria está mandando para o circuito. Aqui já não é mais tensão que a bateria está recebendo, e sim o que ela está enviando. O que o circuito está exigindo da bateria. Com 2,54 volts, se a tensão da bateria cair a esse ponto, ela entende que o circuito está consumindo excessivamente a bateria, corta totalmente a alimentação que a bateria está fazendo ao circuito. Então, proteção de sobrecarga, 2,54 volts. Corrente de detecção de sobrecorrente. Então, aqui essa corrente de detecção de sobrecorrente, eu não sei se especificamente é em carga ou em descarga da bateria. Mas eu acredito que é em carga. Porque descarga, não pode limitar esse ponto aqui, a descarga dessas baterias. Eu tenho até uma aqui já conectada. Ó. Essas baterias têm condições de descarga para uma amperagem gigantesca. Então, a questão da descarga não é através da corrente, e sim da tensão, a queda de tensão sobre a bateria. Está consumindo excessivamente, a bateria vai ter queda de tensão, detecta, corta essa alimentação que a bateria está fornecendo. Quanto à alimentação da bateria, se por algum motivo vinha exigir desse circuito mais que 1,3 amperes, corrente de detecção de sobrecorrente, mais que 1,3 amperes, foi exigido desse circuito, ele também corta a alimentação de carga da bateria. Então a bateria não consegue ser carregada com mais do que esse valor, na verdade não é 1,3, é de 1 a 3 amperes. Então detecção de sobrecorrente é de 1 a 3. A partir de 1 amperes, ela começa a entender que o circuito está consumindo excessivamente a carga que está vindo do carregador e também corta essa carga da bateria. Sobre os pinos dele aqui, ó,
eu tenho aqui 4 conexões que vocês estão vendo. Uma em cada extremo e 2 no meio. Você vê que eu conectei a bateria aqui nos 2 dos extremos, tá vendo? Então esses 2 dos extremos aqui é especificamente para conexão da própria bateria. Mais nada. Apenas esses 2 pontos aí, ó. B+, ligado ao polo positivo da bateria. Então o B+, ela tem nela aqui, ó, B- e B+. Não sei se dá para vocês pegar aí. Estou com um cabo aqui mesmo na frente da câmera. Deixa eu ver se esse cabo não está atrapalhando a visão de vocês e tal. Quem perceber desse cabo aí? Eu vou inverter aqui essa situação aqui para nós não ficar com esse negócio aí bagunçando essa visão de vocês. Negócio improvisado, pessoal, acaba aqui. Tá bom. Tem uma escurecida aqui, eu vou deixar esse bicho aqui deitado aqui, talvez faria melhor um pouco. Show de bola. Nele aqui tem dos dois lados, aqui tem B-, na verdade é B+, e P+. B- e P-. Esse B+ e B- nos dois extremos são bateria mais e menos. Então esse B se refere à bateria, o mais e o menos da bateria. Beleza, tá aqui, ó. Menos e mais. Show. Esse daqui, ó, deixa eu ver pela especificação que diz aqui para nós ver, ó. Esse outro ali, ó, P+ e P-, saída. Então você vê que aqui é a saída de alimentação do circuito. Esses dois que estão no centro aqui, que é o P- e P+. Saída do B+, na verdade, saída ao polo positivo. P+, na verdade, saída e entrada positiva para carga e descarga. Então esses terminais que eu tenho no centro, ó, o P+ e o P-, eles funcionam, esses dois aqui, ó, tanto para carga da bateria quanto para descarga. Então a tensão de carga vai vir através desses dois contatos, chega na plaquinha, faz o circuito e vem para carregar a bateria. Assim também, quando a bateria estiver alimentando o circuito, vai vir da bateria, passa no circuito e retorna por aqui. Então esse daqui vai ser conectado junto ao circuito que vai receber a alimentação da bateria, como também o circuito de entrada de alimentação de carga para a bateria. Beleza. Nós vemos já isso aqui na prática aqui, vou mostrar na ponta de bancada. Nós vendo isso aqui, como é que funciona. P+ e P- tem as mesmas especificações. Então isso aqui foi o que eu tive de informação dessa plaquinha BMS. Um S, no caso aqui é de uma célula. Então corrente de detecção sobre corrente de 1 a 3 amperes. Tem elas para 20 amperes, 40 amperes, para bem mais. Agora aí também as baterias são para packs de baterias maiores. Mas de qualquer modo elas trabalham nessa configuração. Controlar a carga e a descarga da bateria. Então beleza, você já vê que ele me serve como um regulador de carga. Perfeito. Tanto regular a carga quanto a descarga. Ou seja, curto-circuito na bateria, coisa desse tipo. Então, eu vou estar alimentando aqui essa bateria. Vamos ver primeiramente qual a tensão que eu tenho nessa bateria aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui nesse ponto que eu estou em específico aqui. Deixa eu ter essa passada do meio, que está uma bagunça na manhã. Estão vendo? Então nós vamos ficar em alerta aqui com o nosso multímetro ali, ó. Para nós ver a tensão que eu tenho nessa bateria. Então, na escala 20 volts na tensão contínua. Vamos lá. Eu sei o que é meu polo positivo, eu denominei até pela corzinha do fio. O fio azul é positivo, também azul aqui também é positivo. Esse marronzinho negativo, esse laranja com branco também é negativo. Então vamos lá. Ó, eu tenho 3,17 volts na minha bateria, nos terminais próprios da bateria. E nos terminais de saída, que é esses dois fios aqui, também a saída da bateria deve ter essa tensão. Se não tiver, deu problema na nossa placa. Então na saída, 3,16. Você caiu 0,1 volts. Deixa eu ver aqui se aqui ainda está dando os 3,17. 3,16 realmente. 3,16 volts. Então nós vemos que minha bateria é para ser 3,7 e ela está descarregada. Beleza. Então vou alimentar ela através da minha fonte de bancada. Positivo no positivo da entrada de alimentação da bateria. Ó. Positivo da minha fonte de bancada no positivo. Negativo no negativo. Eu vou dar uma queda na tensão aqui de 5 volts. Como eu falei, eu não sei exatamente se ele trabalha com 5 volts direto na entrada dele. Eu sei que se injetar 5 volts, o vento hoje aqui está pesado. Eu sei que se injetar 5 volts e ele perceber a questão da corrente para essa bateria mais que 1 amperes, ele vai desligar porque está percebendo que tem uma corrente altíssima indo para a bateria. Por quê? Porque ele limita, que eu mencionei antes, ó, ele limita a carga de 1 a 3 amperes. Isso aqui ele tem que é uma sobrecorrente, corrente de detecção de sobrecorrente. Então isso aqui limita a carga para essa bateria. De qualquer modo, se eu injetar uma tensão alta e ele entender que está indo muita amperagem para a bateria, ele vai cortar também o circuito. Vamos ver isso aqui. Vocês observam aqui.
Inicialmente eu vou baixar a tensão da fonte. Positivo. Vou deixar essa tensão aqui 4. Como ele regula em 4.2, então eu tenho que ter mais de 4.2 na entrada. Então eu vou deixar aqui 4.3. Show de bola. Qual seria o parâmetro aqui que ele me regula a tensão mínima? Mesmo parâmetro aqui, ó. Tensão de detecção de sobrecarga e tensão de liberação de sobrecarga. 4.23 e 4.25. Então, se eu tenho uma tensão de 4.3, que nem tenho aqui, ó, na entrada, ele já vai começar a entender que tem tensão a mais do que o que regula e já vai continuar mandando a alimentação. Mas vamos ver com tensão menor também, para vocês verem aqui a situação. Pronto, já está conectado meu circuito, ó. Ele está mandando aqui 4.3 volts na entrada e está tendo uma corrente de carga para a bateria de 0,9 amperes, ou seja, 800 miliamperes. Começou com 1, está bem caindo já. Então ele já está tendo uma queda de tensão na questão de carga da bateria. Deixa eu ver a tensão sobre a bateria. Na entrada nós vamos ter os 4.3, pessoal. Ó, porque está entrando no circuito. Ó, na entrada 4.3, na verdade 4.22, está tendo uma queda de tensão em questão da carga, está tendo. E na saída que está indo para a bateria tem que ter uma tensão menor. 4.20. Então ele está carregando a bateria com uma tensão de 4.2 volts. Show de bola. Na entrada nós temos 4.23. A corrente, a amperagem de carga está caindo, ou seja, ele está mandando a amperagem, a bateria já está se carregando, ele está caindo a carga da bateria. Beleza? Deixa eu ver nas garras, passei o mesmo de entrada lá. 4.24. Eu botei para desligar, deixa eu religar ele. Na bateria, 4.21. E na entrada, 4.24. Então a tensão da entrada está um pouquinho maior porque é o que está vindo da nossa fonte. Então eu vou derrubar aqui, eu vou conectar minhas ponteiras na bateria. Nós monitorar aqui, vou cair mais essa tensão de entrada ali. Ó. Eu tenho 4.22 volts indo para a bateria. Deixa eu derrubar um pouco a tensão da bateria. 4.20 volts, o que a bateria está mandando. Então a carga está sendo em 4.14 volts, que está indo para a minha bateria. Aqui eu estou nas conexões da bateria. 4.14 volts para a bateria, carregando com uma corrente de 358 miliamperes. Então está a corrente boa para carregar essa bateria. A tensão da bateria está boa, por quê? Porque essa bateria é 3,7, qualquer tensão acima de 3,7 consegue chegar a carregar ela. Eu vou derrubar um pouquinho mais, vamos dizer que minha fonte só está mandando 4 volts. Ó. Então em 4 volts, você vê que a tensão para a bateria caiu, 3,9 está indo para a bateria. E a corrente também 1,64 amperes. Então você vê que se a tensão da fonte é muito baixa, ele também carrega, só que com modo, vamos dizer, carga lenta. Beleza. Então você vai ver que 4 volts não seria boa uma carga para que você conseguisse carregar essa bateria devido ao tempo que ia carregar. Carrega. Porém não seria bom. Então o que é que eu optei aqui? Eu optei aqui por mandar meu carregador USB através da minha entrada aqui, o meu carregador USB entra com 5 volts, que é 5, passa por um diodo, através do diodo vai ter uma queda de 0,7 volts, média dos 5 volts eu vou estar recebendo aqui na saída apenas 4.3, que é isso aqui, ó. Então vou botar aqui em 4.3, vamos ver a corrente que vai estar mandando para a nossa bateria, se é uma corrente boa para essa carga, se não é de mais, se não é de menos, e a tensão que está chegando na bateria. Então eu estou com a bateria com 3.96 volts em carga. E está sendo enviado 4.0 volts. Eu vou deixar em 4.3, que é o que minha saída vai ter. Eu vou estar enviando 4.3 volts. Minha bateria está em carga com 4.21, com a corrente de meio ampere sendo enviada para essa bateria. Então essa bateria vai carregar. Quando aconteceu o mencionado nos detalhes do circuito, essa tensão da bateria alcançar 4.23 por aí, que seria próximo dos 4.3, é cortada a carga do circuito. Então, se o meu circuito não vai conseguir receber esses 4.3 volts, tá aqui as especificações, vou deixar próximo da câmera, ver se vocês conseguem salvar isso, se quiser fazer um printzinho da tela. Ó. Vou tentar focalizar aqui. Vou deixar assim, fica melhor, tela com tela. E as especificações, qualquer coisa que você tiver interesse, salva aí os dados, as informações aí. Então, no início, lá em cima, tensão de detecção de sobrecarga, 4.25 volts. Show de bola. Então, você vê que 4.25 volts, se conseguir chegar a 4.25 volts aqui, ó, chegando na bateria, eu estou com 4.23. Se ela entender que está chegando 4.25, ela corta essa alimentação. Então, eu vou aumentar a tensão de entrada.
certamente a tensão aqui na bateria vai também chegar a mais de 4,25 e ela vai chegar a cortar isso aí. Eu vou aumentando gradativamente para nós ver. 4,4 volts chegou para 4,31. 4,35. Ela não manteve a amperagem que nem estava de antes. 4,30, 4,31. 4,4 volts está na entrada, abaixo do meio amperes de carga. Ela não cortou a alimentação ainda, está entendendo que está de boa. Ela corta se essa amperagem subir acima do padrão. Ó, tá com 4,30. Ó, tá vendo? Ela já cortou a carga, tá vendo? Voltou para 3,96. Aqui a corrente que estaria enviando cortou totalmente, tá vendo? Cortou a corrente de carga. A tensão da minha fonte está em 4,70 volts. A bateria carregou-se com 3,97 volts. Eu vou mostrar para vocês carregou-se porque eu vou desconectar a carga de entrada. Tá vendo? Desconectei minha fonte de bancada. Minha bateria está com 3,89 volts. A tensão subiu. A corrente também gradativamente subiu. Quando ela entendeu que estava acima de 4,25, na verdade chegou até 4,3 por aí, cortou a alimentação da bateria. Então minha bateria tem proteção. Beleza. Mas como é que eu ia carregar isso aqui, vamos dizer assim, com uma tensão que minha fonte USB vai estar sempre mandando aqui 5 volts? De jeito maneira, porque toda vez ela vai entender que a tensão vai ser acima do padrão, vai iniciar uma carga e vai cortar. Então, para resolver esse problema aí de não estar enviando os 5 volts USB, que é da minha tomada USB, direto para ele, e ele cortar a carga sem que a bateria tenha carregado, porque na verdade a tensão vai subir rápido, porém carga que seria a amperagem não vai ter. Por quê? Porque o circuito vai cortar antes do tempo. Vai perceber que está tendo uma tensão acima do que a bateria é o controle dela, corta a alimentação, também não carrega. Então o que é que eu faço? Como eu falei, coloquei um diodo, depois da nossa saída que eu coloquei o diodo, e após esse diodo nós temos 4,3, 4,2, 4,4 volts, aproximadamente, depende da nossa fonte. De repente a nossa fonte está mandando, tem uns carregadores USB que eu já vi até com 5,2 volts. Se for um que manda 5,2 volts, você vai conseguir mandar na saída 4,5, depois desse diodo. Então, eu vou mostrar essa alimentação aqui para nós ver. Nós fazer aqui uma simulação em carga desse negócio aqui. Negativo, positivo. O meu LEDzinho indicador de carga está aceso, beleza. Vou tentar uma posição aqui que eu consiga mostrar a vocês com o multímetro como é que está se saindo isso aqui. Então, com o meu multímetro eu tenho no aterramento alimentação, porque está jampeado lá o terra. O positivo está só nessa saída do diodo. Então, vamos só ver o que é que nós temos na saída do diodo aqui, ó. 9,60 volts. Está dando doido essa leitura ali. Deixa eu ver a amplitude do diodo. 4,68. Depois o diodo me dando a leitura errônea. 8,70 e pouco. Eu já me deparei com isso aqui algumas vezes, pessoal. Isso aqui não é leitura real, não sei porquê. 9,8 não sei quantos volts ali, depois do diodo. Sem problema. Isso aqui é como eu falei. Quando ele conectar com nossa placa aqui, nós vamos ter a carga necessária para a bateria. Eu vou estar soldando aqui. Lembrando que não pode inverter as polaridades, negativo no negativo, positivo no positivo. Então, negativo vou soldar aqui no terra. Deixa eu desconectar essa alimentação para não dar um curto aqui na placa. Às vezes eu faço essas doidices aí, mas é perigoso. Mexendo com solda e a placa ligada, viu? Soldar logo cada um nos seus pontos. Eu já sei que estão ok. Positivo com positivo. Saída positiva. Então tá beleza. Aqui eu quero só ver a saída depois do meu diodo. Depois vamos fazer a conexão exatazinha para a placa, beleza, né? Mas aqui eu quero ver o que é que vai fazer para a nossa bateria agora. Passando através do diodo. Aí lembrando que aqui não tinha diodo. Estava a tensão direta e sem o diodo. Em 4,70 volts já cortou a carga do circuito. Então agora vamos ver com o diodo. Os 4,7 e é que eu falei. Vou subir a tensão até os 5,2 mais ou menos, que é o que eu falei. Eu já vi cabo USB, carregador USB mandar 5,2 volts. Então quero ver com essa tensão de 5,2 volts. Ó, o LEDzinho está aceso. Ó, LED indicador de carga. Então quero ver com 5,2 volts. Está mandando 1,35 amperes de carga para a nossa bateria. Vamos ver a tensão da bateria como é que está. Vamos ver como é que está a tensão da bateria. 3,88 volts. Ó, você vê que aqui agora está depois do diodo. Só que a tensão que eu estou mandando está abaixo do que a fonte USB estaria mandando. Então, vamos ficar de olho na corrente aqui, que ela deve subir. Eu vou subir essa tensão para 5 volts. 5 volts, que seria qualquer carregador USB, tem que ter essa tensão
Eu vi alguns também já com um pouquinho menos de 5, é 4.90, ou seja, 4.9. De qualquer modo, eu ia ter uma corrente de 300 miliamperes na bateria. E deixa eu ver quanto é que está a tensão na saída para a nossa bateria. 3. Deixa eu ver aqui. 4 volts. Ou seja, está chegando 4 volts na bateria, com a corrente de 290 miliamperes. Está em carga a nossa bateria, show de bola. Mas a fonte USB, se ela tiver condições de ser 5.2 volts, você vê que uma fonte USB, se ela tiver uma tensão de 5.2 volts e mandar para o nosso circuito, a corrente subiu bastante, foi para 600 miliamperes. Lembrando, não tem problema, ele consegue controlar se caso a bateria alcançar a tensão máxima de carga aqui, ó, que no momento nós está com 4.27, ou seja, já ele entende que essa bateria carregou e desliga o circuito. Porventura vier cair de novo a tensão, ela volta a ligar, mas eu estou considerando um carregador USB com a tensão de 5.2 volts. Alguns chegam a isso aí, que eu já vi. 3.90 e pouco volts, ou seja, cortou a alimentação da bateria. Tá vendo? A fonte lá já está vendo mostrando 0 amperes. Ou seja, se de repente você conectar uma fonte de 5.2 volts, ela vai ficar nisso aqui. Se a bateria estiver realmente totalmente descarregada, ela vai conseguir dar uma carguinha. Quando ela subir a tensão que alcançar esse limite máximo, desliga ela. Só que aí seria o caso que eu falei. Carregador com tensão também acima do padrão, viu? É para ser 5 volts a sair do USB. Normalmente eles são 5, 5.1, 4.9. Carrega de boa, volta a nossa carga. 3.86, o circuito ainda está entendendo que tem carga excessiva na bateria. Então, você vê que está carregada a bateria, na verdade. Em questão da tensão, já está o máximo dela ali. É 3.7 volts a bateria. Vai, quando ela cair, qualquer coisinha ela volta a carregar. Vou botar uma tensão de 5 volts. De qualquer modo, ele está com essa tensão entendendo alta. Ó. Tá beleza. Está entendendo uma tensão alta, desligou o circuito. 2.90 e poucos volts eu estou vendo na bateria ali. 3.84, é mal contato. Tá? Ou seja, está com a tensão máxima da bateria. Até que o circuito agora, a corrente está bem baixinha de carro. Qual seria a saída que eu tenho agora aqui, que na verdade está chegando aqui na nossa placa? 5.13 volts. 4.90, 4.88. Isso aqui é o que está chegando na plaquinha. 4.86 volts. Então está uma corrente de carga boa. Eu acredito que na verdade depois do meu diodo aqui é para ser 4.3 mais ou menos. Meu multímetro está ficando com a bateria. A bateria dele está ficando fraca. Está endoidecendo também. Diodo endoidou que o circuito está me dando uma leitura errada. 7.76 volts. Esse eu não vou dar atenção a esse multímetro, porque esse multímetro é louco. Não sei se eu fiz um vídeo mostrando uma situação dessa um dia desse a vocês aqui. Eu acho que tem um vídeo no canal mostrando essa tensão aí, o diodo dobrando elas. Era os diodos LED. Acho que eu não joguei o vídeo ainda no canal, não. Em breve eu jogo. 5.34 volts. O multímetro está mais do que louco. Desligado. 5. Alguma coisa na plaquinha. 3.82 na bateria e 5 na entrada. 5.45. Pessoal, não tem nem explicação. Não vou ver a explicação para vocês aí, por ver que essa tensão tá alta aí. Vou derrubar aqui a tensão. Ó. Ela, é quando eu falei, a bateria está precisando de alguma coisa para dar consumo nessa bateria. Já voltou, porque eu caí muita tensão aqui, também deixou de mandar tensão na bateria, ó. É como que ele estava segurando a tensão na bateria, porém a carga tipo cortada na questão de amperagem devido a entender que o circuito estava baixo. Ó. Quando eu mexo aqui com a tensão, ele já volta a carga. Ou seja, se tiver na tomada, você vai escutar som aí até umas horas e ele continua mantendo a bateria com aquela carga que já alcançou. E carrega sem problemas. Está com 4 volts agora na bateria. Está mandando 4.9 do carregador, 300 mAh, e a bateria alcançou 4 volts. Vou deixar os 5. Seria o padrão de um carregador, uma fonte USB. 4.10 na bateria. Ou seja, se ele entender excesso de carga na bateria, simplesmente ele corta a carga dessa bateria. Agora está mostrando direito na saída do danado do diodo. O diodo aqui da leitura errônea do multímetro ali, bicho é doido. 4.14 volts na entrada aqui. Ou seja, está saindo depois da minha fonte USB. Chegando para a bateria. 4.12, retorno. Está indo para a plaquinha. 4.13. Então você vê, na fontezinha USB 5 volts carrega que é uma beleza.
Tem que usar um diodo antes de chegar a ele, porque se deixar sem um diodo, ele vai mandar carga em excesso para a bateria, ele vai cortar por entender excesso de corrente. Tanto ele corta a carga se a corrente subir ao máximo, ou se a tensão da bateria alcançar 4,25 volts. Passa um pouquinho de energia, não é 100%. Então, pessoal, não tem necessidade de mostrar a vocês soldando na placa. Eu vou soldar, conectar, vou botar aqui, fechar a plaquinha bonitinha. Eu não estou com